Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground, a esse super vídeo que é mais uma parte da atualização sobre a possível identidade do Sim. Pois tivemos um novo arco inteirinho que teve bastante foco na nossa misteriosa raposa, trazendo muitas novas informações e pistas, que podem ser cruciais para a gente conseguir finalmente bater o martelo. Ou será que não? E antes de tudo, é importante novamente dizer que nós já temos vários vídeos sobre este assunto aqui no canal. Inclusive eu fiz até uma playlist com todos eles. E é muito importante que você tenha assistido ou assista estes vídeos, porque este vídeo é de uma certa forma uma sequência de tudo que vocês assistiram lá. Dito isso, desde o último vídeo que eu lancei sobre a identidade do Sim, se passaram cerca de 9 capítulos, ou basicamente um arco inteiro do mangá. Arco esse que teve muito foco na raposa, eu diria que até mais que os últimos 30 capítulos. Portanto, são muitas novas informações que podem ou não mudar a opinião de vocês. E nós vamos começar pelo aparecimento da noiva misteriosa, que inclusive eu citei também no vídeo anterior. Bom, de acordo com os contos, esta noiva seria Guinevere, a futura esposa do rei Arthur e amante do Lancelot. E como foi o Sim que teve a visão desta noiva, sendo ela a visão do seu futuro interesse amoroso, só haveriam, portanto, diante dessas circunstâncias, duas possibilidades: do Sim ser o Lancelot ou dele ser o próprio Arthur. Porém, no momento deste acontecimento, a gente ainda não tinha uma confirmação muito importante, a de que o Gualter estava neste local protegendo um grupo de demônios. Portanto, quando Sim disse que aquelas montanhas eram conhecidas como aterrorizantes pelos estranhos eventos que ali aconteciam, como visões e miragens, isso poderia provavelmente estar relacionado ao Gualter, pois o próprio criou uma barreira mágica que escondia a real natureza dos demônios, e também, inclusive, escondeu a sua real forma. E para afastar as pessoas daquele local, ele estendeu seus poderes para criar naquela região estranhos eventos assustadores e perturbadores, espalhando assim, portanto, a fama de que aquele local era assombrado, tenebroso, aterrorizante. E outro ponto que não faz muito sentido é o Sim dizer de uma forma tão específica que naquele local as pessoas teriam visões do seu futuro interesse amoroso, pois na minha opinião fica muito óbvio que o Nakaba quis brincar conosco, pegando uma grande referência dos contos arturianos e jogando ali na nossa cara. E como eu disse e repito, por si só, se essa referência for real, daria para bater o martelo entre duas únicas possíveis possibilidades: o Lancelot ou o próprio Arthur. E bom, né, eu acho que entregar uma pista ou referência tão gritante assim para no fim deste arco não revelar a identidade do Sim não seria muito coerente, pois não haveria sentido em continuar alimentando um mistério do qual a gente já sabe a resposta. Por isso eu posso estar dizendo para vocês que o Nakaba quis provavelmente apimentar, jogando algo muito específico que no fim ele deixou subentendido que todos os eventos citados, incluindo a noiva, eram eventos criados pelos poderes do próprio Gualter. Mas isso não descarta ou invalida a possibilidade do Sim ser o Lancelot. Mas agora vamos comentar sobre a questão do Sim conhecer o Gualter e o pecado conhecer a raposa. Bom, o Sim conhecer o Gualter e também confiar no pecado é algo que o Lancelot faria facilmente. E o Sim demonstrou, conhecer muito bem os poderes do Gualter também,
algo que também seria do conhecimento do Lancelot. Mas aqui a gente também pode considerar outras opções, como o Arthur e o Nanashi, por exemplo. Mas agora o contrário fica complicado, a gente considerar que o Sim é de fato o Lancelot. Mas há uma possível explicação, pois se o Gualter, desde que deixou os pecados, nunca mais tivesse tido contato com eles, ele provavelmente não iria saber de tudo o que aconteceu com eles, incluindo o fato do Lancelot ter desaparecido. Com isso, ele não iria ficar tão impressionado ao reencontrá-lo. E dependendo do que o Sim disse, por exemplo, que ele está ajudando seu pai a encontrar os Cavaleiros do Apocalipse, então o Gualter não iria suspeitar de nada. Mas a gente tem que considerar que é uma explicação bem questionável. Então o mais coerente neste caso é ele ser o Arthur ou até mesmo o Nanashi, menos o Lancelot. Até porque o Gualter, sabendo de tudo, não iria deixar o Lancelot partir assim se ao menos avisar o Ban, ou até mencionar que ele é um dos 4 cavaleiros também, pois é algo do qual a gente espera e acredita muito que ele seja. Mas este arco acabou também revelando uma das possíveis habilidades do Sim, pois ele confirmou que a flecha que foi atirada contra o familiar do Thales que foi sim lançada pela raposa. E como eu já havia especulado, o Lancelot teria essa capacidade através dos seus poderes de levitação. Mas fica a pergunta, né? De onde que ele tirou a flecha que ele atirou? Bom, provavelmente de onde ele tira tudo que ele faz aparecer ao balançar a sua cauda, de dentro desse pequeno ambar, que como eu já também expliquei, pode carregar itens mágicos dentro dele. Mas tudo isso não é certamente uma exclusividade do Lancelot, tanto o Nanashi quanto o Arthur poderiam se encaixar perfeitamente nesse tópico também. E o último capítulo deste arco foi totalmente focado no Sim, e tivemos algumas questões bem particulares, pois nós vemos que o Sim, mesmo sendo acusado de inúmeras coisas pela Annie, ele rebateu de volta e tentou refutar algumas coisas, mas não para provar o contrário. Ele não queria se defender, mas sim queria, entre aspas, brigar com ela, para fazer com que ela esquecesse a dor que estava sentindo com a perda do Ard, pois como o próprio Sim disse, o sentimento de raiva gera mais força do que chorar ou se lamentar. Portanto, Sim quis provocar esse sentimento nela, ao destruir o cajado e dizendo coisas absurdas, ou nem fazendo questão de se defender. Mas por um momento ele foi realmente sincero quando pediu desculpas, e isso meio que prova que de fato ele está a todo tempo mentindo para todos, seja os seus desaparecimentos repentinos ou até mesmo o destino deles. Eu Sim sabe que no fim vai acabar magoando todos, exatamente como a própria Annie disse. E como o Sim se sentiu de fato tocado pelo momento, por tudo que a Annie disse, ele acaba meio que contando mais do que podia. Pois quando Percival pergunta para ele sua idade, ele é de fato sincero, mas tenta depois esconder essa verdade, dizendo que estava apenas brincando. Algo muito típico de você dizer, entre aspas, estou brincando, logo depois de dizer algo que provavelmente não deveria ter dito. E esse pode ser um fator que implica na possibilidade dele ser o Arthur ou o Lancelot, elevando mais a possibilidade, neste caso, dele ser o Nanashi. Mas isso não descarta totalmente a possibilidade dele ser o Lancelot, pois o garoto pode ter a aparência de um garoto de 16 anos, mas sua mentalidade pode ter sim 3.000 anos. Pois, como a gente desconfia, o Sim foi provavelmente sequestrado e criado pela Dama do Lago. E como a gente sabe, a Dama do Lago meio que vive num plano diferente do nosso, como se fosse literalmente uma outra dimensão. E dentro dessa dimensão, onde o Lancelot passou cerca de anos,
o tempo pode fluir de uma forma diferente, assim como acontecia no próprio purgatório. Portanto, o tempo que Lancelot poderia ter passado neste local pode ser o equivalente ou até mais do que 3.000 anos. E isso explicaria por que o Lancelot, sendo entre aspas tão jovem, teria uma mentalidade ou pensamento tão à frente, tão maduro. E isso também nos leva ao motivo dele não ter entrado na gruta, pois mesmo que ele tenha 3.000 anos, ele ainda tem um corpo de um adolescente de 16, o que transformaria ele de toda forma também num bebê. Mas na verdade, eu acho que ele deixou de entrar por outro motivo, pois é bem provável que a magia do Ard teria uma reação diferente no Sim, que ao invés de reverter a sua idade, iria na realidade reverter a sua transformação. Com isso, revelando algo do qual ele não quer e nem pode revelar, tanto para o Percival e seu grupo como também para nós, a sua real identidade. Ou se no caso ele for o Arthur, ele temia, ele não tinha noção de como a magia do Ard iria reagir no seu corpo. E uma prova disso é que ao dizer para o Gualter, ele diz exatamente desta forma: se você não tivesse desativado a magia do Ard, eu também ficaria hesitante em entrar nesta caverna, justamente por ele não saber como a magia iria reagir com ele. E para finalizar, vamos falar do sorriso do Sim no final do capítulo 41, diante da resposta da sua pergunta ao Percival. A raposa perguntou para o garoto se pelo fato dele não ajudar em nada faz com que ele não faça parte do grupo. E Percival responde que só pelo fato dele estar por perto já o deixa muito feliz. E isso pode ser algo que faz conexão com a própria vida do Lancelot, pois o garoto buscava ser reconhecido, principalmente pelo seu pai, e também buscava, de certa forma, uma aceitação, pois ele não se sentia aceito nem pelos humanos, nem pelas outras fadas. E quando ele tem a certeza de que o Percival lhe aceita, que lhe reconhece, isso deixa muito feliz. E para fechar, vocês encontraram algo muito interessante. Na verdade, algo que já estava todo o tempo na nossa cara, mas eu confesso que nem tinha percebido. Pois essa imagem oficial, divulgada na capa da revista e também em todas as capas dos capítulos em formato digital, trouxe o Sim com essa pequena cicatriz, que está exatamente no mesmo lugar que a cicatriz do Lancelot. Porém, essa é a única imagem que tem o Sim com essa cicatriz. E o que pode ter acontecido? Duas possibilidades. A primeira é que de fato o Sim iria ter essa cicatriz à mostra, mas Nakaba acabou percebendo que isso seria uma pista muito crucial para a identidade do Sim. E acabou depois retirando a cicatriz do designer do Sim dentro do mangá. E certamente, se for realmente isso, não há mais o que contestar. O Sim é de fato Lancelot. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que o Nakaba iria deixar algo tão significativo passar assim, e entregar de bandeja um dos maiores segredos do mangá. Então pode ser que inicialmente o Sim teria sim essa cicatriz, para justamente nos confundir, nos fazer acreditar que o Sim seria o Lancelot. No entanto, por si só, já existem centenas de outras características e referências que apontam para esta possibilidade. Então, colocar a cicatriz ia deixar muito na cara, e também seria meio que irrefutável e incoerente ele revelar depois que o Sim não é o Lancelot. Então é bem provável que foi por isso que ele resolveu retirar a cicatriz. Então, como a gente não consegue ter certeza do motivo dele ter retirado, somado a tudo, que eu apontei neste vídeo e também nos outros, infelizmente ainda não dá para a gente bater o martelo e dizer que o Sim é de fato o Lancelot. Mas volto a dizer que acredito muito nessa possibilidade e continuo apostando nela.
Logo depois vem o Arthur e por fim o Nanashi. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês pensam sobre tudo isso? Quem de fato é essa raposa tão misteriosa? Me respondam aí nos comentários. Porque agora eu vou ficando por aqui, mas não antes, claro, de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, espero vê-los, claro, no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!